Seu mundo à parte dentro do 9 de julho, ela acontece, para quem não sabe, no bloco D, no segundo andar, é onde tem a nossa unidade de pesquisa. É a unidade de pesquisa que hoje já conta com mais de 11 funcionários. A gente passou por um período bem difícil em relação ao número de pessoas. A gente tinha um time só de pesquisa, hoje a gente já consegue ter pelo menos, grosseiramente, ali 2 times para cuidar de estudos em oncologia e estudos fora da oncologia. Oncologia acaba sendo a área com o maior número de estudos em andamento no 9 de julho. 2 salas de atendimento, uma série de salas de infusões, um andar típico ali para quem conhece o bloco D. E hoje a gente tem mais de 50 estudos em andamento, ativos no hospital, né? Esse número ele varia sempre, porque a gente recebe todas as semanas uma série de feasibilities, de visitas, mas seguramente mais de 50 estudos, principalmente nas áreas de oncologia, de hematologia, de cardiologia, endocrinologia. A gente tem alguns estudos também em doenças raras. Então, essas são as áreas do hospital onde a gente tem a maior quantidade de estudos. E é engraçado porque, às vezes, a gente não vê isso acontecendo no nosso meio, mas eles estão ali do nosso lado, né? Vocês vão ver hoje que eu vou apresentar alguns estudos da cardiologia e alguns grandes estudos que talvez alguns de vocês não saibam que estão acontecendo no 9 de julho. Então, a é uma área que é sempre interessante. Quem tiver a curiosidade, o mesmo interesse de participar, pode falar comigo que a gente consegue ali uma aproximação com o grupo da pesquisa, uma vez que, como eu já falei em outras reuniões, tem várias formas de você participar da pesquisa clínica, né? Sendo um investigador, um subinvestigador, de fato um pesquisador, e para quem ainda não tem uma carreira já consolidada na pesquisa ou participou de algum estudo, você começa sendo subinvestigador de um estudo, né, começando ali a sua experiência na pesquisa, mas uma outra forma, inclusive já é o gancho para a nossa aula de hoje, é exatamente você referenciar pacientes para pesquisa. Então, o fato de você entender os critérios de inclusão e exclusão, em qualquer cenário, seja na cardiologia, seja em outra área, você entender que tem estudos ali no seu meio, que você pode encaminhar o paciente para, eventualmente, um tratamento inovador que não tem disponível, é seguramente uma forma de você participar em pesquisa clínica. Mas o nosso centro de pesquisa hoje, dada a ASA, seguramente, dos hospitais, é o maior centro de pesquisa, e a gente já está ali até um pouco equiparado ao CPCLIN, que é um centro dedicado exclusivamente à pesquisa clínica. Então, é um centro que hoje a gente tem muito orgulho dele e tem um grande potencial de crescimento. Eu já vou dar sequência aqui, então, à cardiologia, falando nesse contexto de pesquisa clínica. Vou compartilhar aqui minha tela. E a ideia aqui é exatamente de falar quais são os estudos que a gente tem, não só em andamento, no 9 de julho, mas também alguns estudos que nós fizemos parte e que seguramente vão render grandes publicações que são relevantes no cenário da cardiologia. Até para não ficar maçante eu ficar falando desse estudo, daquele estudo, eu acho que a gente vai tentar aqui contar uma história e dentro de cada tema promover ali uma revisão bem curta de que droga a gente está falando, porque eventualmente eu vou falar de alguma droga que ainda não tem no mercado, mas é interessante a gente entender como é aquela área em termos de disponibilidade de medicações dentro da cardiologia. Então, a gente vai falar um pouco aqui de diversos cenários na cardiologia, trombocardiologia, cardiometabolismo, intervenções, a interface da cardiologia com, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Então, eu acho que vai ser interessante todo mundo ver se existe algum estudo em andamento e, eventualmente, que pacientes do consultório ou da prática clínica de vocês conseguem referenciar, beneficiando esses pacientes, às vezes, com um tratamento que ele não teria disponível e acessível. Então, o primeiro tema, aqui já é um tema da nossa prática clínica, palpitante, já chegou no nosso meio. A gente, no ano passado, falou um pouco de cardiometabolismo. A obesidade é uma doença complexa, progressiva, crônica, de difícil tratamento exatamente por conta da sua complexidade, que hoje, e esse foi o primeiro passo da diretriz canadense, já não é entendida só como aumento de ANC, mas o conceito de adiposopatia, ou seja, de um acúmulo de gordura excessivo que atrapalha a saúde, isso recentemente, e talvez até em algum momento a gente possa falar de novo sobre esse tema, já foi redefinido num posicionamento recente no Lancet,
como obesidade clínica, ou seja, hoje o IMC isolado ele não caracteriza mais obesidade, mas há necessidade de ter algum tipo, primeiro, uma documentação objetiva de excesso de gordura, usando, por exemplo, métodos de bioimpedância, DEXA, e ou algum tipo de acometimento de órgão. Então, precisa ter necessariamente algum sintoma ou um acometimento orgânico para a gente considerar, de fato, como obesidade clínica. Então, o império do IMC, da simples caracterização da obesidade como IMC a partir de 30, ele acaba, e agora outros parâmetros são considerados nessa caracterização. Mas aqui a diretriz canadense, essa diretriz é de 2021, ela já foi bem ousada na época, por colocar a obesidade não apenas como um excesso de peso, mas acúmulo anormal de gordura que atrapalha a saúde do indivíduo. E a gente sabe recentemente do estudo SELECT, um estudo que demonstrou uma redução de eventos cardiovasculares numa população com obesidade sem diabetes, uma redução de 20% de um desfecho primário de morte, infarto e AVC, com o uso da semaglutida subcutânea, da dose de 2,4, e que foi o primeiro dessa classe a demonstrar benefício cardiovascular, e nesse estudo especificamente independente da perda de peso, de forma que indivíduos que perderam uma maior magnitude ou uma menor magnitude de peso tiveram o mesmo benefício cardiovascular, ou seja, esse benefício ele não foi puxado pela magnitude de perda de peso, mas outros mecanismos que incluem redução de inflamação, que incluem a própria ação dessas drogas nas células endoteliais, nas células musculares lisas, reduzindo pós-carga, hoje tem sido utilizado em diversos cenários da cardiologia, e é uma droga que já foi agregada na diretriz europeia como uma droga que se traduz em redução de eventos cardiovasculares e não apenas na redução do peso. A gente brinca com os endocrinologistas que eles geralmente prescrevem os agonistas de GLP-1 para reduzir o peso, e por acaso isso se traduz em redução de eventos cardiovasculares, e na cardiologia a gente usa para reduzir eventos cardiovasculares, por acaso também a gente consegue aqui uma perda de peso. Mas a gente sabe que a nova geração dessas moléculas, a gente está falando de agonista de GLP-1 no caso da semaglutida, mas a tirzepatida, que é um biagonista, que é um agonista não só de GLP-1, mas também de GIP, ou biagonista, além dos efeitos de estímulo do GLP-1, que incluem os já conhecidos efeitos na redução da fome, no aumento da saciedade, na redução do esvaziamento gástrico, também agora se traduzem especificamente não só no aumento da secreção de insulina, mas no aumento da secreção de glucagon, um efeito não tão proeminente no trato gastrointestinal, de forma que existe um potencial de atenuação dos efeitos adversos, especificamente da atuação só no receptor GLP-1, bem como um efeito observado no tecido adiposo, que é um efeito que o GLP-1 não tem, aumentando a captação de triglicérides e de glicose, ou seja, um efeito direto no tecido adiposo, o que faz com que essa molécula, que já foi documentada em estudos clínicos em pacientes, por exemplo, com diabetes, não apenas um melhor controle do diabetes, mas uma perda de peso aqui de uma magnitude maior do que o dos agonistas de GLP-1, com a porcentagem de pacientes em doses mais elevadas que conseguem perder mais de 15% do peso, de cerca de 36%, e aqueles que fecham a definição de perda de peso de mais de 5%, de mais de 80%, então não há dúvida que essa classe de drogas, né, no caso aqui a tirzepatida, se traduz em benefício no peso, mas está sendo testado o seu efeito em eventos cardiovasculares, da mesma forma que a semaglutida demonstrou no SELECT. A gente tem uma análise aqui dos estudos da série SURPASS, usando a tirzepatida, que ainda não demonstrou benefício cardiovascular, mas o grande estudo da tirzepatida é o estudo SURMOUNT-MMO, é um estudo que está sendo muito esperado, considerando o impacto dessa molécula não só no peso como na glicada e o benefício da semaglutida no SELECT, se espera um benefício no mínimo semelhante ao do SELECT, ou talvez até maior, se a gente considerar o potencial da molécula. E esse estudo SURMOUNT-MMO é um estudo que está acontecendo no 9 de julho, é um estudo que já teve a inclusão de pacientes encerrada, são pacientes com a obesidade, sem diabetes, com doença cardiovascular estabelecida ou alto risco cardiovascular, e aqui vai ser avaliado um MACE de 5 pontos e um segmento de longo prazo aí de cerca de 5 anos. A gente já deve estar por volta do segundo, terceiro ano,
Eu sou investigador principal desse estudo, era o endocrinologista, o Guilherme, mas ele saiu, eu assumi como investigador principal. A gente tem a Laiana, que é uma subinvestigadora. Esses pacientes são acompanhados no 9 de julho. Nós somos um dos centros que mais recrutou pacientes para esse estudo. São mais de 50 pacientes que a gente acompanha utilizando tirzepatida. E o objetivo do estudo é demonstrar que essa droga, ela não só se associa a uma perda de peso, isso a gente já sabe, mas se associa a uma redução de eventos cardiovasculares. Então, só dar essa dimensão para vocês de que esse estudo está em andamento no 9 de julho. Infelizmente, a gente não consegue mais encaminhar pacientes, porque o estudo já fechou, mas é um estudo que, quando sair os seus resultados, a gente vai ter a nossa parcela de participação especificamente nessa publicação. Agora, ainda falando do tópico obesidade, um estudo que também está acontecendo no 9 de julho e que eu considero que é um estudo muito interessante por conta do seu desenho, é o estudo BRAVE. O estudo BRAVE é um estudo da McMaster, um estudo do Salim Yousuf, que é um dos investigadores principais, que avalia o efeito da cirurgia bariátrica em eventos cardiovasculares. É um estudo que o investigador principal é o Denis Pajek, eu sou um subinvestigador desse estudo. É um estudo de uma interação da cirurgia bariátrica com a cardiologia, que parte de um pressuposto de que alguns estudos prévios eles demonstram o benefício da cirurgia bariátrica em eventos cardiovasculares. A gente tem uma série de estudos observacionais, retrospectivos, grandes registros, que demonstram, alguns deles até numa magnitude absurda, especificamente nessa primeira casuística, uma redução de eventos cardiovasculares da ordem de 45%, mas nós temos pouquíssimos estudos randomizados, prospectivos, de longo prazo, comparando a cirurgia bariátrica com o standard care, ainda mais numa época hoje onde a gente tem essas novas moléculas no tratamento da obesidade. Então, a grande questão desse estudo é se pacientes com obesidade grave, aqui definida como IMC maior ou igual do que 35, né, que aí já entraria no critério especificamente para essa população com alto risco cardiovascular de indicação de cirurgia bariátrica e doença cardiovascular, se a cirurgia bariátrica comparada com o tratamento do peso isolado, ele reduz o risco de eventos cardiovasculares. Então, são pacientes com IMC a partir de 35, alto risco cardiovascular pelo menos, ou doença cardiovascular estabelecida, randomizados aqui para dois grupos, um braço intervencionista e um braço com terapia medicamentosa. São mais de 2.000 participantes, é um estudo multicêntrico internacional, mais de 50 centros no mundo inteiro, 9 de julho é um desses centros, e teria um follow-up médio, ou mediano aqui, de cerca de 4 anos e meio. Esse é um estudo que está em andamento na instituição, e se vocês tiverem pacientes nessa condição, vocês podem encaminhar esses pacientes, ou falar comigo, ou falar com o Denis, que a gente tenta avaliar a elegibilidade do paciente para esse estudo. Então, seria IMC a partir de 35, idade a partir de 18 anos, o risco cardiovascular seria definido como ou doença estabelecida, infarto prévio, revascularização prévia, fração de ejeção reduzida, ou seja, IC, fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção preservada, fibrilação atrial com Chades-Vasque de pelo menos 2, história de AVC ou doença periférica e que fosse elegível para a cirurgia bariátrica de acordo com os guidelines locais, mas com essas indicações e esse risco metabólico, geralmente esse paciente é elegível para a cirurgia bariátrica. A exclusão seria basicamente aqueles pacientes que têm alguma contraindicação cirúrgica ou que já tenham feito cirurgia bariátrica, porque aqui o impacto é da primeira cirurgia e não da reoperação. O braço intervencionista seria cirurgia bariátrica em quaisquer das suas modalidades, seja o sleeve, seja o bypass, ou seja o switch do adenal. Então, quaisquer das 3 terapias, elas podem ser utilizadas. Lembrando que no nosso meio, atualmente, a técnica mais utilizada acaba sendo o Y de Roux, bypass, e isso no Brasil é a técnica mais utilizada, e isso é uma definição do cirurgião, né? A técnica cirúrgica não é objeto de randomização. E o braço controle seria a prática local, que consiste basicamente em mudança de estilo de vida, uma terapia hipocalórica, uso de medicações aqui aprovadas, no caso a semaglutida é um exemplo, ou seja, é tudo aquilo que a gente pode fornecer, não cirúrgico, para que esse paciente ele consiga perder peso, e obviamente um segmento clínico que é feito
na nossa unidade com o endocrinologista, nutricionista e com o cardiologista. O desfecho primário aqui seria um desfecho combinado de morte cardiovascular, infarto, AVC e hospitalização por insuficiência cardíaca, uma série de desfechos secundários cardiovasculares que envolvem neoplasias, cognição, peso, custo-efetividade, além, obviamente, desfechos de segurança, que envolvem complicações de pré-operatório e morbidades de longo prazo. O que é mais ou menos o que seria o desenho, o fluxo do estudo. É um estudo de longo prazo, então o paciente ele vai ser acompanhado na instituição aí por vários anos. Os segmentos, eles são segmentos no começo mais frequentes, mas que vejam vocês, depois eles acabam se espaçando. É um estudo cujo o idealizador e o mentor é o Salim Yusuf, da McMaster, um grupo forte, incluindo Michael Farkul, uma série, que é o primeiro autor do estudo Freedom, uma série de grandes pesquisadores. Então é um estudo patrocinado, mas que seguramente, né, considerando, né, os grandes pesquisadores que idealizaram esse estudo, vai render uma grande publicação. E esse é um estudo que, se vocês tiverem pacientes para encaminhar, ajuda bastante, não só a instituição, como o paciente, que às vezes é um paciente que não tem condição de entrar, seja no estudo clínico, ou não tem condição de passar por um grupo específico em cirurgia bariátrica, por um grupo ali dedicado, multiprofissional. E aqui está uma grande oportunidade de inclusão de pacientes dos consultórios de vocês, que têm os critérios de inclusão do estudo BRAVE. Um terceiro estudo, e aqui caminhando, transicionando ainda no cardiometabolismo, mas saindo da obesidade e caminhando para o diabetes, é um estudo com um agonista de GLP-1 por via oral, algo talvez que alguns de vocês ainda não tenham escutado falar, mas nós sabemos da grande revolução dos inibidores de SGLT2 e dos agonistas de GLP-1 na cardiologia e na endocrinologia. Nós sabemos, principalmente para o diabetes, que essas drogas já são drogas aí com grandes meta-análises, os agonistas de GLP-1 demonstrando uma redução de eventos cardiovasculares, principalmente às custas de mortalidade cardiovascular, infarto e AVC, mas é interessante essa redução expressiva de AVC, que chega aqui a praticamente 20% de redução, somando os estudos que vão desde a liraglutida até o efpeglenatide, que é um agonista não análogo do Amplitude-O, que é um estudo mais recente, e já está bem agregado nas diretrizes como classe 1, junto com os inibidores de SGLT2, em pacientes diabéticos com doença cardiovascular, independente da hemoglobina glicada. Então, acho que esse é um ponto pacífico. A grande novidade é que todas essas drogas, elas são drogas injetáveis, então, semaglutida, liraglutida, dulaglutida, são drogas injetáveis, e a única droga por via oral que a gente tem disponível no mercado, que é a semaglutida por via oral, ela é peptídica, ela é um peptídeo ligado a um snack que impede a degradação total no estômago, mas todos sabemos que precisa ser tomada em jejum, com quantidade pequena de água, não pode ser utilizada, por exemplo, em pacientes com cirurgia bariátrica prévia ou com algum tipo de alteração de absorção do estômago, porque a semaglutida ela é absorvida de forma transcelular pelas células fúngicas, gástricas. Então, é uma droga que, de fato, tem questões associadas à sua absorção, só 1% daquilo que se toma da semaglutida VO é absorvido, e é uma droga que depende do jejum, que talvez seja a maior limitação de uso da medicação. E o orforglipron é um agonista de GLP-1 não peptídico, o que faz com que, primeiro, seja muito mais fácil de ser produzido, replicável, segundo, não tenha tanta questão em relação à sua degradação no estômago, e ele é muito mais escalável do ponto de vista de uso. Ele já foi testado aqui no contexto da obesidade, eu trago aqui a publicação do Arton no New England, mostrando já desde 2023 o impacto dessa droga especificamente aqui na perda de peso, e observem vocês que para perda de peso é muito parecido com os agonistas de GLP-1, com a própria semaglutida, na dose de 45 miligramas, cerca de 12,6% do peso, na dose mais alta, a perda média, os efeitos colaterais muito parecidos, e 69% dos pacientes com a dose máxima chegam aqui a uma perda de pelo menos 10% do peso. Então, é uma molécula nova que está surgindo, e nós participamos do estudo ATIV4. É um estudo em pacientes com diabetes tipo 2, e aqui é interessante porque a comparação se dá do orforglipron com a insulina. São pacientes diabéticos tipo 2, já em uso de medicação antidiabética, que têm ou doença cardiovascular estabelecida ou alto risco cardiovascular, que tenha o IMC de 25 ou mais, ou seja, sobrepeso ou obesidade, e, mais uma vez, pelo menos uma condição
de alto risco cardiovascular. A comparação que vai se dar com a insulina, o desfecho do estudo é um desfecho em termos de controle glicêmico, então é uma droga, e nós sabemos que os agonistas de GLP-1 são drogas potentes no quesito controle glicêmico, e aqui a tentativa é de demonstração que essas drogas elas são tão eficazes quanto a insulina no controle do diabetes tipo 2, com a conveniência de trazer uma perda de peso diferente da insulina, que nós sabemos é um hormônio anabólico que promove ganho de peso. Então, é um estudo que também, infelizmente, já fechou. Nós temos alguns pacientes incluídos. Eu sou também o PI desse estudo, acompanhado pela Laiana, que é a subinvestigadora, que é endocrinologista, mas é um estudo também muito interessante no seu desenho, porque traz aí a novidade de uma droga nova, VO, escalável, sem uma grande dificuldade na absorção, e que se coloca como opção com potência anti-hiperglicemiante frente à insulina, que é uma droga normalmente de eleição para pacientes já em uso de múltiplas terapias por via oral, com o benefício de perda de peso e não de ganho de peso, como no caso da insulina. Um estudo assim, muito interessante no seu desenho, que seguramente pode ser um game changer no sentido de modificação de diretriz, caso o estudo venha positivo. Então, o estudo ATIV 4, nós também acompanhamos o 9 de julho, é um estudo de longo prazo, e está fechado para a inclusão de pacientes, mas os pacientes vão continuar a ser acompanhados ali até a finalização do estudo. Então, seguramente, dentro desse contexto de obesidade e diabetes, nós temos aí alguns estudos em andamento, com intervenção, com medicação, e ainda na seara do cardiometabolismo, mas agora falando um pouco de inflamação, que pode ou não estar associada à obesidade e ao diabetes, eu acho que não tem muita dúvida que a cardiologia entrou aí no cenário da inflamação, entendendo a aterosclerose como entidade inflamatória. Essa é uma publicação que eu tenho gostado muito de apresentar nas minhas aulas recentemente, uma publicação que foi publicada no European Heart Journal, falando um pouco do que é a inflamação, the good, the bad, the ugly. Então, ter inflamação é bom, é reparador. Então, existe uma inflamação boa, uma inflamação ali orquestrada por macrófagos M2, por linfócitos T regulatórios, por células natural killer, por interleucinas como IL-2 e IL-10. Então, sempre que a gente tem algum tipo de dano, a gente espera que a inflamação ela funcione para reparar esse dano, mas a gente tem aí dois processos inflamatórios que talvez não sejam tão bons, né? A inflamação dita ruim, aquela inflamação de baixo grau, crônica. Essa inflamação não dá rubor, calor, né, os achados clássicos, flogísticos de uma inflamação, que é uma inflamação aguda, por exemplo, né, falar de inflamação com o reumatologista, falar de artrite é algo agudo, né, algo que chama muita atenção, níveis elevadíssimos de interleucinos e marcadores. Aqui é uma inflamação que às vezes passa despercebida por nós cardiologistas, mas que é uma inflamação que está presente na obesidade, no diabetes, na doença renal. É uma inflamação orquestrada por macrófagos M1, com a ativação do inflamação NLRP3 e IL1 e IL6, principalmente IL6, que hoje a gente sabe que tem uma causalidade associada à aterosclerose. E a inflamação aguda dos infartos agudos, a inflamação aqui com participação de polimorfos nucleares, de neutrófilos, de níveis elevados de IL6, inflamação pós-evento, né, que é aquela inflamação talvez mais dramática dos eventos agudos e que hoje tem sido alvo de algumas terapias na cardiologia, que já tem biomarcadores para mensurar essa inflamação. Uma delas é a PCR ultrassensível, que nós sabemos, inclusive, de meta-análises recentes, ou de análises colaborativas recentes como essa, do Prominent, do Reduced e do Strength, demonstrando que a PCR, a elevação dessa PCR se traduz no aumento de eventos cardiovasculares, até com um poder de predição melhor do que o LDL colesterol residual. Aqui não é uma briga de PCR e LDL, até porque aqui os pacientes estão usando estatina de alta potência. É o que sobrou de LDL. E o que ele mostra é que esses pacientes têm muita inflamação residual. Mesmo em estudos contemporâneos, aqui eu estou falando de estudos utilizando a EPA em doses elevadas e pemafibrato, são pacientes utilizando estatina de alta potência, estudos com segmento clínico adequado, e ainda assim, vejam vocês, a gente tem o poder preditivo da PCR em termos de inflamação residual. E essa inflamação, ela parece ser mais evidente nos pacientes com doença renal. O estudo Cantus, que usou canakinumab, que é um anti-L1 beta, e que foi o grande estudo prova de conceito, que demonstrou que a redução da inflamação com o uso do canakinumab sem mexer no LDL colesterol se traduziu numa redução de cerca de 15% de eventos cardiovasculares
e que os maiores respondedores desse benefício cardiovascular eram exatamente aqueles que reduziam PCR, esse estudo demonstrou que o poder discriminativo da PCR em termos de eventos era melhor na população com doença cardiovascular. Ele conseguia predizer, vejam vocês, um aumento de 45% de eventos cardiovasculares, comparando o quartil maior com o quartil menor nos pacientes sem doença renal, e de 50% com significância estatística em pacientes com doença renal. Vejam vocês que na população com doença renal, especificamente, o LDL residual aqui não teve um poder preditivo significativo. Então, que o paciente com doença renal é mais inflamado é um conceito que a gente já tem, que esses pacientes eles são necessitados de novas terapias, até porque eles têm limitações de uso de medicação. Isso a gente também já sabe, mas o que a gente tem disponível hoje, especificamente para tratar a inflamação, que é a colchicina, encontra dentro das suas contraindicações um ritmo de filtração menor do que 60, como aí uma contraindicação pelo menos relativa, seguramente na doença renal mais importante, em níveis menores de ritmo de filtração, é contraindicação absoluta, portanto, eles não seriam candidatos ao que a gente tem disponível. E o ziltivekimab, que é um anti-IL-6, exatamente aquela interleucina que é um passo fundamental, não só como um marcador de risco, mas como fator de risco com causalidade associada à aterosclerose, ele se demonstrou especificamente em um estudo de fase 2B, que é o estudo RESCUE, uma boa terapia anti-inflamatória. Vejam vocês aqui o potencial dessa droga, do ziltivekimab, na redução da PCR. Vejam vocês que com 30 miligramas de ziltivekimab, se conseguia uma redução de 92% dessa PCR basal. Vejam vocês que, comparado às outras terapias, a gente sabe que estatina tem efeito anti-inflamatório, mas reduz 17% da PCR. Ácido bempedoico, que ainda não chegou, vai chegar provavelmente no segundo semestre desse ano, reduz 40%. O próprio canakinumab, 47%. Colchicina, 60%. Tocilizumab, que a gente usou muito na época do Covid, também é um anti-L6, 77%. O ziltivekimab é que ele colocou 88%, se a gente considerar aqui a dose de 15 miligramas, chegando a 92 com a dose de 30 miligramas. Então, é um anticorpo monoclonal, anti-IL-6, direcionado ao IL-6 especificamente, do mesmo jeito que o canakinumab é um anti-IL-beta, é uma via acima, e especificamente o estudo que vai testar o uso desse anticorpo monoclonal numa população com PCR ultrassensível de pelo menos 2, com doença renal estágio 3 a 5, é o estudo ZEUS, que vai testar um estudo de fase 3, doses progressivas de ziltivekimab, placebo, 7,5, 15 e 30 miligramas, num segmento aqui de pelo menos 24 semanas, e o desfecho primário vai ser uma avaliação não apenas de mudança percentual da PCR, e mudanças outras no fibrinogênio e aptoglobina, mas também nos eventos cardiovasculares. Então, essa é uma linha importante de pesquisa, utilizando essa terapia anti-IL-6. No 9 de julho, esse estudo também já encerrou a inclusão, mas é um estudo que ainda está em andamento. A investigadora primária é a Maria Júlia, da nefrologia, principalmente por conta desses pacientes que são pacientes renais. Eu sou um dos subinvestigadores desse estudo, e seguramente é um estudo, nós não incluímos tantos pacientes, aliás, uma curiosidade, a gente esperava uma população até maior, e é um problema que a gente encontrou no 9 de julho, mas que, conversando com outros centros, eles também viram que a gente sabe que esse renal crônico é inflamado, mas é curioso, porque na hora que a gente tentava usar esse critério da PCR, maior ou igual a 2, nem todos os pacientes apresentavam essa PCR elevada, e às vezes a PCR era menor do que 2, de fato, Esse é o cutoff canônico para alto risco cardiovascular atualmente, mas às vezes esse PCR não era elevado. O PCR é inespecífico, é lábio, talvez ali, num outro momento da doença, esse PCR ele vá subir, mas é curioso que a gente não encontrou ele elevado em todos os pacientes, e houve muita falha de inclusão, que apesar de preencher os critérios de ter doença cardiovascular, ou o risco cardiovascular aumentado, de ter doença renal, ele não fechava o critério da PCR, e além disso, existe uma série de problemas também, de uma grande preocupação, por ser uma droga anti-inflamatória e anti-IL-6, vocês devem lembrar do tocilizumab, há que se ter uma garantia de que o paciente não tem nenhuma outra infecção secundária, bacteriana. Com tocilizumab existia muito essa preocupação de infecções bacterianas, porque as terapias anti-inflamatórias,
elas podem, de fato, na hora que você bloqueia um IL-6, um IL-beta, você pode se traduzir ali num risco maior de outras infecções, como pneumonia, por exemplo, e, de fato, nesse estudo, há uma triagem inicial para TB latente, que é uma preocupação, né, de você, eventualmente, reativar uma TB ou expressar uma TB ali latente, e todos os pacientes têm que passar por uma avaliação e pasmem, né, a proporção de perda de pacientes com TB latente, que tem que tratar TB latente aqui no Brasil também, é bastante elevada. Então, é um estudo que teve ali alguma dificuldade de inclusão, mas o estudo Zeus, ele pretende incluir 6.200 pacientes, é um estudo que já fechou a inclusão em pacientes com doença renal e aumento do risco cardiovascular. Dois outros estudos, o estudo Hermes e o Artemis, vão estudar a mesma molécula, o Hermes em pacientes com a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada discretamente reduzida e o Artemis em fase aguda, pacientes após infarto, né, naquela inflamação de Ugly, aquela mais aguda. Né? São estudos, com o Artemis a gente até participou da qualificação, mas não fomos o centro selecionado. O Hermes, nós temos alguns hospitais DASA participando, mas não o 9 de julho. A gente participou de fato do estudo Zeus, mas esse também é um grande estudo esperado, inclusive em termos de prova de conceito e ampliar o que a gente tem disponível para o tratamento da inflamação associado à aterosclerose. Então, é um estudo muito interessante e que vale a pena a gente ficar de olho na publicação, que deve acontecer nos próximos anos. Algumas outras terapias anti-inflamatórias não são puramente anti-inflamatórias. A gente sabe que quando a gente usa estatina, como eu já falei, a gente está dando ali uma terapia anti-inflamatória. Quando a gente usa um IECA, a gente está dando uma terapia anti-inflamatória, o IECA tem efeito anti-inflamatório também. Quando a gente dá a finerenone, né, que é um bloqueador do receptor mineralocorticoide não esteroidal, não há dúvida de que a gente também está dando uma terapia anti-inflamatória, e a finerenona, especificamente, já tem uma série de publicações em pacientes com doença renal diabética, estudos Fidelio e Fígaro, e muito recentemente no estudo Fine Arts, um estudo em pacientes com insuficiência cardíaca, né, de fração de ejeção predominantemente preservada, e que demonstrou, aqui como eu mostro nessa publicação, uma das publicações desse estudo, uma redução de eventos cardiovasculares, não só internação por insuficiência cardíaca, mas alguns desfechos combinados de mortalidade cardiovascular e internação por insuficiência cardíaca nessa população. Então, uma molécula, né, que já havia sido utilizada e recomendada em diretriz para preservação de função renal em pacientes com doença renal diabética, que agora entrou no cenário da ICFEP e discretamente reduzida, ali um cenário onde a gente já tinha dúvida do uso especificamente da espironolactona, mas que agora, vejam vocês, uma série de estudos tem ampliado aí a utilidade dessas drogas, desde pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que são intolerantes à espironolactona, pacientes com doença renal e diabetes tipo 2 associados aos inibidores de SGLT2, em pacientes especificamente crianças, né, de 6 a 18 anos de idade, né, tem uma série específica para elas, a doença renal sem diabetes. Então vejam vocês uma série de estudos que ainda vão acontecer, e especificamente nós fomos selecionados para o estudo Redefine ATF, que é um estudo em pacientes adultos com fração de ejeção acima de 40, pegando ali discretamente reduzida e preservada, em pacientes no cenário mais agudo de hospitalização ou próximo da hospitalização. Então, vai ser comparado finerenone com placebo, lembrando que o outro estudo era um estudo em pacientes mais ambulatoriais, para avaliação do efeito da finerenona num desfecho combinado de eventos associados à insuficiência cardíaca e morte cardiovascular. Esse é um estudo que ele ainda está na fase regulatória, ele vai acontecer, mas a gente já pede a atenção de vocês para esse perfil de pacientes com insuficiência cardíaca, internado, preservada ou discretamente reduzida, que eventualmente a gente pode selecionar para esse estudo e aí randomizar para placebo ou finerenona. Então esse é um estudo que vai acontecer, mas é um estudo que seguramente vai tentar responder uma pergunta do uso dessa medicação nesse paciente mais agudo, ali sendo selecionado ou ainda durante a internação,
tirando a fase de UTI, a fase de descompensação mais aguda, ou um pouco após a sua alta, logo que a gente tiver aprovação para divulgação de todos os critérios desse estudo, a gente vai informar para vocês, mas é importante já ficarem cientes que existe aí uma linha de pesquisa especificamente nessa população com esse CFEP e discretamente reduzida. Saindo um pouco do cardiometabolismo, né, onde a gente passeou aí praticamente por todo o espectro, obesidade, diabetes, doença renal, doenças inflamatórias, aterosclerose. Vejam vocês como essa área é aquecida em termos de pesquisa, né? Boa parte dos nossos estudos dos últimos anos e aqueles onde a gente incluiu mais pacientes foram estudos relacionados ao cardiometabolismo, mas chegando também num tema bastante palpitante, que agora eu até brinco, está um pouco em baixa, né? A gente falou muito de trombocardiologia há 5, 6 anos, eu lembro da quantidade de aulas que eu dava sobre trombocardiologia, sobre DOACs, associação de DOACs, novos antitrombóticos ali de 2015 até 2018, 2019, e mais recentemente esse boom de drogas metabólicas, mas ainda é um tema que rende bastante pano para manga, né, em termos de combinações, que é a associação de antitrombóticos ou a comparação entre eles. Então eu trago para vocês, eu gosto muito desse slide do Intervention de 2022, que traz desde o surgimento, né, dos primeiros estudos, onde a DAPT ela surgiu, né, e ela surge, né, com aspirina mais ticlopidina e depois o clopidogrel, e ela começa com 1 mês, 3 a 6 meses para os primeiros assistentes farmacológicos, e aí depois de observarem um risco maior de trombose associado à assistência de primeira geração, ela vai para 12 meses, e aí vejam vocês que depois do surgimento do prasugrel, do ticagrelor, de alguns estudos que tentaram prolongar a DAPT, a gente viu aí uma tentativa de tentar individualizar o uso da DAPT, né? Prolongar em alguns, encurtar talvez na maioria, agora com drogas mais seguras, mais potentes, ticagrelor, prasugrel. E a gente viu muito recentemente uma série de estudos tentando demonstrar o encurtamento da DAPT, o seu descalonamento guiado, ou mesmo, mais recentemente, os estudos aspirin-free, onde a gente tem participação em alguns desses estudos. A gente sabe que o primeiro grande estudo de suspensão total da aspirina foi o estudo STOP-DAPT 3, um estudo japonês, utilizando prasugrel, numa dose reduzida, que é a dose de utilização no Japão, e que não foi um estudo bem sucedido no seu resultado, um estudo que, primeiro, não demonstrou que o uso só do prasugrel associado à DAPT, ele traz algum benefício em termos de redução de sangramento. Quando a gente vê isso, a gente olha para esse dado de aumento de trombose de estente subaguda e vê que não vale muito a pena, né? Porque se no mínimo houvesse alguma redução de sangramento para a gente tentar fazer ali um benefício líquido, talvez até a gente ponderasse. Agora, a partir do momento que para o desfecho primário de redução de sangramento você não vê benefício, ao mesmo tempo um risco aumentado de trombose subaguda de stents, a gente de fato não se anima ainda de usar essa estratégia, e por diretriz o mínimo de tempo de DAPT continua sendo 1 mês. Mas não é por isso que os estudos não estão em andamento. E a gente tem um estudo brasileiro, que é o NeoMindset, que é um estudo da área do Einstein, cujo investigador principal é o Pedro Lemos, um estudo ousado no sentido do seu desenho, que envolve pacientes agudos, que são admitidos no hospital por síndrome coronariana com e sem supra recente, com menos de 24 horas, que recebem um tratamento habitual da sua síndrome coronariana aguda nesse período, inclusive com aspirina. Até 96 horas esse paciente pode usar aspirina, mas que depois disso ele é randomizado para receber um tratamento padrão com DAPT, usando ticagrelor ou prasugrel, versus monoterapia com inibidor de P2Y12, né? E aqui está a grande novidade: esse paciente ele já sairia de alta usando apenas ou prasugrel ou ticagrelor. Então aqui a comparação não é de droga, é uma comparação de estratégia. Aqui o estudo é um estudo aberto, o paciente sabe o que está tomando, então são cerca de 1.700 pacientes em cada braço. Então aspirina mais prasugrel ticagrelor ou prasugrel ticagrelor de forma isolada a critério clínico. Nós participamos desse estudo, o estudo já encerrou, né, deve ter os seus resultados logo logo. O segmento inicial dele é um segmento de 12 meses, a maior parte dos pacientes já fechou esse tempo,
já foi feita recentemente a avaliação dos eventos, imagino que já tem a sua primeira publicação muito próxima, e esse é um estudo que também a gente fez parte, e seguramente um orgulho aqui, independente de instituições, para o Brasil, que entra dentro do cenário, né, da cardiologia mundial, né, como não só participante de um estudo, mas idealizando e desenhando um grande estudo clínico. Então, essa é uma publicação recente do Finocchiaro, de 2024, né, e vejam vocês toda a história, né, dos grandes estudos de encurtamento ou de terapias com muito pouca aspirina, né, e vejam vocês aqui o Neo Mindset como um dos estudos aqui elencados, que são estudos colocados dentro de uma estratégia aspirin-free, que é o Neo Mindset. E um outro estudo, e esse estudo a gente está numa fase regulatória que a gente vai participar, é exatamente esse último estudo aqui, que é o estudo Matrix 2. Esse é um estudo que a gente ainda está em fase regulatória, é um estudo de um desenho que eu achei muito interessante, que é um estudo pacientes com fibrilação atrial que são submetidos à angioplastia coronariana, aqui especificamente com um tipo de stent específico, todos eles vão utilizar o mesmo stent, um stent muito seguro, e o que a gente faz atualmente, que é o braço terapia padrão, é uma tripla terapia de aspirina, inibidor de P2 esplondose, que normalmente é o clopidogrel, e o DOAC de uma semana a um mês, né? Geralmente, ou terapia dupla ou tripla, quer dizer, essa aspirina ela vai ficar aí ou até a alta, ou uma semana, ou no máximo 30 dias, e depois disso a gente mantém normalmente o clopidogrel com o DOAC por 6 a 12 meses, e depois o paciente segue só com anticoagulante. Isso é o que a gente faz. Esse estudo é um estudo ousado, porque a ideia dele, na verdade, é não usar, e nenhum estudo previamente, pelo menos nenhum grande estudo fez isso, seria você omitir o anticoagulante no período de um mês após a angioplastia, usando só prasugrel, ticagrelor ou clopidogrel, e depois você dá só o DOAC, não usando o antiplaquetário. Então seria um braço aqui de monoterapia, só de antiplaquetário pós angioplastia, depois seguido só pelo anticoagulante, não fazendo as combinações de terapia dupla e terapia tripla. Então é um estudo de não inferioridade, o desfecho primário avaliado vai ser sangramento maior ISTH, e aqui eles vão avaliar especificamente para sangramento, também vai ter uma avaliação de superioridade no segmento de 12 meses. Né? Um estudo muito interessante no seu desenho, logo que a gente tiver incluindo pacientes, é bem interessante a participação especificamente nesse estudo. É um estudo da BCRI, é quem é responsável por esse estudo no Brasil, e vai ser muito interessante a gente participar desse estudo e ver os resultados, né? Como médico cardiologista, de fato ele vai responder uma pergunta muito, muito pragmática em relação à nossa prática clínica, e se vocês tiverem esses pacientes, é importante já ficarem de olho, que logo, logo a gente deve incluir nesse estudo. Um outro estudo também no cenário da síndrome coronariana aguda, que logo, logo a gente vai entrar, esse também está em fase regulatória, ele tende a responder um dilema, digamos assim, que é o dilema do reinfarto. A gente sabe que pacientes submetidos a um primeiro infarto ou no cenário da prevenção secundária, o risco de um reinfarto ele é muito maior. A gente, no nosso protocolo de doutorado, quem participa dos nossos GMAs sabe que a gente tenta reduzir os nossos delays, né? O nosso porta-eletro, o nosso porta-reperfusão, a gente tenta de todo jeito fazer com que aquele paciente, ele, logo que chegar no hospital, ele seja o mais rápido possível triado para um fluxo onde a gente promova a reperfusão, né? Se tiver um supra o mais rápido possível, idealmente menos de 60 minutos, se não tiver supra, fazendo um CAT ali em pelo menos 24 horas, mas uma coisa que a gente nunca consegue atuar é no chamado delay do paciente, que é do momento que o paciente sente a dor em casa até o momento dele chegar no hospital. E quem faz aqui a emergência cardiológica sabe que tem pacientes que chegam muito rápido, mas tem pacientes que levam 3, 4, 5, 6 horas, tem pacientes que já chegam com infarto evoluído. Então, esse chamado delay do paciente é um problema, porque vejam vocês que a quantidade de plaquetas nesse trombo, né, ela vai reduzindo com o tempo, ou seja, existe uma participação grande das plaquetas nesse trombo inicial.
de forma que o benefício em termos de mortalidade das terapias antitrombóticas, antiplaquetárias, é tão maior quanto mais precoce você usa as medicações. Só que o uso do segundo antiplaquetário, ele está restrito ao uso intra-hospitalar, né? Ninguém recomenda o paciente a usar em casa, seja clopidogrel, seja prasugrel de cargladol, e cá entre nós, né? Cada vez mais a gente está fazendo esse pré-tratamento nas emergências, a gente está reservando esse segundo antiplaquetário para a hemodinâmica, né, para a cardiologia intervencionista, de forma que essas drogas que têm um efeito ali em cerca de 30 minutos, mas duração muito longa, a gente tem usado basicamente na sala de hemodinâmica. Mas existe uma droga chamada de selatogrel, que é uma droga que tem sido testada em alguns estudos. Observem nessa publicação, o efeito dela é muito rápido, então já poucos minutos após o uso, né, vejam vocês especificamente o efeito da medicação, né, na redução da agregação plaquetária, nas doses de 8 e 16 miligramas, e é uma dose também que é uma droga reversível, tem um efeito muito curto, que teria aí uma série de usos dentro da cardiologia, especificamente nesse estudo, que é o SOS-AMI, né, o paciente que experimentasse uma síndrome coronariana aguda em casa, ele se injetaria a medicação de uso subcutâneo, injetada ali mesmo na coxa, de forma que antes de ir para o hospital, eles já se injeta a medicação e vai, tentando atuar naquela fase até chegar no hospital, uma fase pré-hospitalar, onde a gente basicamente tem pouca coisa a fazer, só pedir para o paciente chegar rápido, mas é uma tentativa ali de mitigar a formação de um trombo muito no seu começo. Aqui seria a comparação dele com o clopidogrel. Observem a reatividade plaquetária, né? Ele é um inibidor de ADP, um inibidor de P2Y12. Vejam você o efeito dele muito rápido, comparado com o ticagrelor. Olha a reatividade relacionada ao ADP, como ela é marcante, rápida, e ao mesmo tempo ele logo recupera a função depois do uso, diferente do ticagrelor, ou da morfina, né, que a gente sabe de alguns estudos que pode aumentar essa reatividade plaquetária, daí a sua redução de uso, ou seu desuso atualmente nessa fase aguda de infarto, diferente das diretrizes anteriores. E aqui uma série de usos para esse selatogrel. Especificamente esse estudo vai ser uso pré-hospitalar, onde o paciente ele vai se aplicar, mas vejam vocês que ele pode ser uma droga de uso parenteral, para aqueles pacientes que têm alguma dificuldade de usar a medicação, como ponte periprocedimento. O grande problema do uso dessas drogas por via oral é que elas têm um efeito prolongado. Para cirurgias não cardíacas, por exemplo, não urgentes, a gente suspende ali clopidogrel em torno de 5 dias, ticagrelor 3 dias, prasugrel 7 dias. Aqui eu estou falando de uma droga né, que em algumas horas ela já poderia ser suspensa, então para fazer ponte para a cirurgia seria uma boa opção. Para isquemia de membro, para AVC, ou seja, aterotrombose, né, e trombos por placa de ateroma, também plaquetários em outros sítios, bem como também na sala de hemodinâmica seria uma opção. Então, trazer para vocês essa novidade de uso de um novo inibidor de P2Y12, estudo SOS-AMI, ainda em fase regulatória, mas que logo incluirá pacientes no hospital. Aqui é o desenho do estudo. Não vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes, mas grosseiramente são pacientes adultos que receberam alta por um infarto, tipo 1 ou tipo 2, por mais de 4 semanas. Então, eles querem, de fato, prevenção secundária com infarto prévio e que experimentam sintomas de um novo evento. Essa é basicamente a população. E na ineligibilidade, né, o paciente que não seria incluído, seriam basicamente aqueles com alto risco de sangramento, anemia crônica. Então, tanto sangramento agudo no alto risco, como sangramento aberto, ou alguns elementos aqui que formam o ARC-HBR, que seria o critério para aumento de risco de sangramento. Então, seriam os pacientes que não usariam, de fato, ninguém pensa, né, e dá imagina o paciente se aplicar uma medicação como segundo antiplaquetário, tendo alto risco de sangramento especificamente. E, especificamente, quando a gente fala do que a gente considera hoje essa terapia tripla, eu acho que a grande novidade aqui, e aí é mais uma reflexão, especificamente levando em consideração o Matrix 2, hoje isso é o que a gente faz, a gente reduziu bastante
o tempo de uso da aspirina. Eu sempre brinco que ela recebe ameaças telefônicas semanais, então vejo vocês que a terapia tripla, que já foi para 1 ano, hoje em dia, como estratégia default, ela vai basicamente para 1 semana. Especificamente a terapia dupla ainda fica de 6 meses a 12 meses. Naqueles pacientes com alto risco de sangramento, às vezes nem se usa-se só uma dose de aspirina aqui, como terapia tripla, e já depois se segue uma terapia dupla só por 6 meses. Mas vejam vocês que o futuro, e assim eu vejo ele, é de encurtar cada vez mais o uso dessa aspirina, encurtar cada vez mais o uso dessa terapia dupla e, de fato, priorizar a monoterapia com o anticoagulante, né? Eu acho que até uma questão relacionada, né, ao SOSMI, né, que é um estudo que talvez venha um pouco na contramão. Eu vejo um futuro com menos drogas, eu vejo um futuro com menos antitrombóticos, exatamente porque eles são mais potentes, né? Eu não vejo um futuro com mais drogas. O SOSMI, ele tende ali a tentar responder uma pergunta de um risco que a gente não consegue mitigar, de um trombo plaquetário na sua fase muito aguda, acaba sendo uma droga adicional, né? Então, é um estudo que eu vejo que ele vai trazer algumas respostas para a gente, se ele conseguir resolver o delay do paciente ali naquele pouco tempo, pelo menos é uma droga de meia vida mais curta, mas o que eu imagino para o futuro, né, e eu acho que a gente participa desse futuro com esses estudos de tentativa de monoterapia, é o uso de menos droga. Ao invés de associação de drogas, terapia tripla, cada vez mais a gente vê nas últimas diretrizes isso sendo enxugado, né, e a quantidade de medicações combinadas ela sendo reduzida. Então eu agradeço, Bia, a oportunidade aqui de falar um pouco desses estudos. São estudos que estão em andamento na instituição, alguns que já terminaram, alguns que estão recrutando, alguns que vão começar ainda porque estão em fase regulatória. A pesquisa clínica ela tem os seus prazos, né, um pouco diferentes, né, da hora que a gente é contactado para fazer parte de um estudo até o momento em que esse estudo, de fato, ele começa, a gente demora ali seguramente mais de 6 meses, mas é importante a gente saber que tudo isso está acontecendo dentro do 9 de julho e que a gente tem uma série de terapias inovadoras para oferecer para os nossos pacientes. Obrigado, Bia. Edu, obrigada a você aí. Eu participei né, nosso grupo participou do Mindset com 2 Isso. pacientes. Um é até o padre que vem dar unção dos enfermos para o paciente aí, ele acompanha comigo ainda. E assim, estamos esperando os desfechos aí. Eu acho que nós estamos com uns trabalhos muito bons. A única coisa que, assim, nós mesmos da equipe de retaguarda, a gente não está participando de nenhum, né? A gente não está Isso. participando de nenhum. E que eu acho que, não sei se esse da finerenona, que eu acho que a gente pode, né, participar esse aí, eu acho que vai ser um trabalho bom. E, Edu, a única coisa, assim, ó, se você já falou no início, quem quiser visitar o centro lá na ala D, e quem tiver interesse, gente, que está lá no nosso grupo, manifesta, porque é uma coisa importante. Eu acho que o hospital ligado nessa área de pesquisa melhora muito o nome da instituição diante dos outros hospitais, diante né, das instituições aí. Que alguém quer fazer alguma pergunta? Antes do pessoal perguntar, Bia, é exatamente isso que eu ia pedir para vocês, né? Eu queria ver muito a participação efetiva, né, da cardiologia do hospital nos estudos. A gente não tem mais braço, eu particularmente não tenho mais braço para tocar os estudos. A gente acaba entrando ou como investigador ou como subinvestigador, né, como eu sou do Brave, do Zeus, exatamente porque eu já participo de alguns trabalhos. O pré-requisito para você ser investigador principal de um estudo é normalmente ter participado de um estudo prévio. O que a gente faz nesses casos? Se alguém aqui tem interesse de participar de um estudo, demonstra interesse, fala comigo, fala com o centro de pesquisa. Você lembra quando você fez seu cadastro, né? Você tem que fazer um currículo mínimo, fazer os treinamentos de boas práticas clínicas em pesquisa, e você começa a participar como subinvestigador. E aí, nos estudos consecutivos, tendo já essa experiência de ter participado de um estudo clínico, eventualmente você pode ser selecionado para ser um investigador. Porque eu vejo que tem uma série de colegas aqui que atuam na insuficiência cardíaca. Você vê que vai chegar o Redefine ATF, que atuam
No cenário da coronária ou da cardiologia intervencionista, vai chegar o Matrix 2, vai chegar o SOS-AMI. Então, é importante a participação de vocês atendendo esses pacientes. Eu sei que é uma consulta pouco usual, porque é uma consulta um pouco diferente da consulta assistencial normal. Existe um prontuário específico para pesquisa no 9 de julho. A gente não utiliza a sua MV normal, né? A gente utiliza o CRIO, mas é mais fácil até porque o prontuário ele já é construído com as informações que o estudo ele pede. Então, para quem tem interesse, eu gostaria de ver muito a participação nesses estudos e envolver não só os médicos do hospital, né, como a retaguarda, que na verdade os pacientes vão vir de vocês. Especificamente para esses com IC aguda, internados ou com estribos coronariana agudos, eu não tenho dúvida que vocês vão ser os grandes referenciadores de paciente para esses estudos. Mas mais do que referenciar, eu acho que é importante começar como subinvestigador ou eventualmente como pesquisador principal nessa transição. Ela também pode ser feita. E aí para os estudos para frente, a gente já coloca como investigador principal, de fato, aquele que vai ter condição de seguir no estudo. Eduardo, paciente, a gente pode incluir paciente de consultório da gente também, né? Mesmo que não estiver aí, né? Pode incluir paciente do consultório, pode incluir paciente do SUS, que não tem acesso a essas terapias, né? Lembrando que o paciente da pesquisa clínica patrocinada, o subsídio da participação dele no hospital, mesmo que ele tenha convênio, não é da operadora, é da indústria farmacêutica, então ele vai ter acesso ao hospital do mesmo jeito, esse é um ponto. Um outro ponto fundamental, e isso eu digo porque na minha prática clínica eu faço isso, é que quem referencia o paciente não perde o paciente. Então, a Bia sabe disso, que já referenciou. A visita da pesquisa, ela é uma visita totalmente focada na pesquisa e o paciente ele continua com o acompanhamento normal com o cardiologista dele. Aliás, é excelente quando o referenciador do paciente a gente conhece, porque, de fato, o manejo do paciente fica muito mais fácil, né? Não só eu tenho, por exemplo, vários colegas que encaminharam para o estudo da tirzepatida, e é muito bom você ter no consultório um paciente que está usando tirzepatida e que ele não teria condição de usar se ele não estivesse participando do estudo. Então, às vezes, até o clínico que cuida desse doente cria experiência com uma droga nova. Então, você pode ter um paciente do seu consultório usando inclisiran, selatogrel, né, utilizando uma droga inovadora que ainda não sai, orforglipron. Então, eu acho que é um ganho em termos até de prática médica, se você tem um paciente seu participando da pesquisa clínica, necessariamente com a garantia de que ele vai continuar fazendo segmento com você, porque as consultas da pesquisa clínica, elas não substituem as consultas assistenciais. Edu, e as consultas que faz dos trabalhos, elas são pagas à parte, né? À parte, né? Do ponto de vista da remuneração pelo hospital, o hospital ele faz um contrato à parte, né? Diferente do contrato que todos vocês têm em relação ao trabalho, seja na UTI, seja no CME. Então, é um contrato para pesquisa clínica. O valor da consulta é um valor diferente do valor da consulta do CME, normalmente maior do que o valor que se recebe, depende, obviamente, do budget do estudo, né? Estudos maiores, com valores maiores, o valor da consulta é maior, mas isso, até por conhecer pessoas que trabalham em outros centros, é um valor, assim, bem competitivo, no sentido de que eu entendo que a gente remunera bem comparados com os outros centros de pesquisa clínica aqui de São Paulo, pelo valor dessa consulta, ou mesmo do contato telefônico. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Acho que não. Então, ó, a gente vai finalizar e eu já vou convidar vocês para a reunião do próximo mês, que é sempre a última quarta-feira do mês. E o tema vai ser terapia antitrombótica após intervenção coronária percutânea aguda estável em regime de terapêutica em cenários de alto risco hemorrágico. Tá? A gente já está vendo aí. E é um tema que saiu na última revista da SOCESP, que está excelente, então a gente vai fazer essa discussão aí, que você falou dos trabalhos aí, que foi da década de 1900, não, foi de 1915 a 18, mas é um tema palpitante ainda. Ainda é. Então tá joia, gente. Obrigada, até o mês que vem.
Obrigado, pessoal. Um Obrigada, abraço. Edu. Boa noite para todo Obrigada. mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.